Então, na aula passada, nós paramos aqui, nós vimos essa questão da hibridização. Está acabando. Bateria acabando. Zé, você tá mutado. Pronto. Ele voltou, volta mudo. Agora vai. Vamos lá, que agora vai. Obrigado por ter avisado aí, que eu já não estava nem vendo mais aqui. Então, olha só. Na aula passada, a gente viu, então, a questão da hibridização. Nesse caso aqui, quando um orbital S, ele funde-se a 3 orbitais P, formando, então, 4 ligações simples para o carbono. Então, nós temos a hibridização sp3. A angulação aqui na geometria espacial é de 109 graus e 28 minutos. Aqui, ó, nós tivemos a oportunidade de ver também a hibridização sp2, quando fica um orbital P puro, e esse orbital P puro é responsável pela simples ligação aqui, tá? Então, tranquilo que nós temos o sp2, você tem pelo menos uma insaturação. E na SP, que nesse caso você tem
dois orbitais P puros que não se funde ao orbital S, só um S com um P. Aí você tem aqui duas ligações π, ou duas ligações π aqui, ó, tá? Que representam os orbitais P puros. Bom, isso são o que nós chamamos de hibridizações. Agora, analisando essa questão de hibridizações, e analisando aqui os exercícios de aula, vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios, atividades, tá? Que ele propõe para você aí como atividade de aula, e vai dizer assim, ó, na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são respectivamente. Então, aqui eu tenho os carbonos numerados de 1 a 5. Aí eu tenho que estabelecer aqui qual tipo de hibridização que eu tenho. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse carbono, ele tem duas ligações simples, na verdade. H2 significa que eu tenho um H aqui e o outro H aqui, duas ligações simples e uma ligação dupla. Ah, Zé, quando eu tenho duas simples e uma dupla, eu estou me lembrando da hibridização sp2, que tem apenas uma dupla, uma ligação π aqui, ó, um radical P puro. Então, aqui no carbono 1 eu tenho hibridização sp2. Ô Zé, e nesse carbono aqui 2, ó, mesma coisa, ó, tem uma ligação simples e uma dupla. Quando isso acontece, esse carbono aqui também é sp2, tá? Ô Zé, e esse 3 aqui, ó, mesma coisa. O que está acontecendo com o carbono 3, ó? Ele tem uma ligação simples com o outro carbono, ele tem uma ligação simples com o hidrogênio, e tem uma dupla aqui, ó, com esse carbono. Então, aqui nós temos a hibridização que a gente vai chamar aqui, ó, de hibridização, tá? sp2 também, mesma coisa. Ah, então esse 3 aqui vai ser sp2? Vai. E esse 4 aqui, Zé? Ele vai ser o quê? Ó, lembre-se que esse H aqui, ó, ele representa duas ligações, ó, um H e um H aqui, ó. Duas ligações simples. Duas simples e uma dupla significa que ele é sp2 também. Ah, que legal, Zé. E esse aqui? Esse aqui ele tem uma ligação simples com o carbono e tem três ligações aqui, ó, com o hidrogênio, H3. Então, você tem quatro ligações simples. Se você tem quatro ligações simples aqui, você tem uma hibridização que a gente chama de sp3. Portanto, a hibridização 1, 2, 3 e 4, por cada carbono ter pelo menos uma ligação dupla, ela vai ser sp2. Essa aqui, todas as ligações são sigmas, são ligações simples, quatro ligações simples, ela é sp3. Tá? Então, sp2, P2, P2, P2 e sp3. Eu marcaria aqui, ó, alternativa C de casa, tá? Indicando aí quais são as principais estruturas com as suas respectivas hibridizações. Vamos dar uma olhadinha aqui. E agora o 2, E o 2? Vamos olhar aqui. O 2, você tem um exercício. Espera aí. O 2, você vai ter um exercício aqui, né? Da EFEI de São Paulo. E aqui você tem um exercício interessante, que ele fala da morfina. A morfina é uma das principais drogas utilizadas aí como analgésico de amplo espectro, né? Para tirar dor mesmo de situações que muitas vezes são situações terminais. Que acontece, por exemplo, com o indivíduo que tem câncer, por exemplo, câncer ósseo, ele vai usar produtos à base de morfina, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele diz assim, a morfina é uma droga utilizada em tratamento do câncer e tem a seguinte forma estrutural. Então, está aqui a forma estrutural da morfina. Aqui ele aponta por número 1 aqui, que é um carbono que eu tenho aqui, né? E aqui ele aponta para o número 2 aqui, que é outro carbono. Então,
Deixa eu ver um negócio aqui que deve ser a hibridização que ele está pedindo, né? Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Os carbonos assinalados possuem hibridização. Vamos ver lá, então. Os carbonos assinalados, qual tipo de hibridização que eles apresentam? Vamos ver aqui. Tem 3 carbonos. Vamos olhar aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, ele tem uma dupla, tem uma simples, e aqui ele tem ainda, ó, um H, né, que vai ter uma ligação de hidrogênio. Então, ele tem 2 simples e uma dupla. Então, esse carbono aqui é sp2. Número 1, sp2. Número 2, ele tem 3 simples aqui, ó, ligadas com hidrogênio, e uma simples ligada com nitrogênio, com heteroátomo. Esse aqui, então, é sp3. E esse aqui, Zé? Fácil. Tem um carbono aqui nesse ponto 3, ó. Tem ligação simples e uma ligação dupla aqui, ó. Então, simples, simples e uma dupla, eu tenho um carbono sp2. Então, aqui eu teria um carbono sp2 em 1, sp3 em 2 e sp2 em 3. Então, fica sp2, sp3 e sp2. Seria assim, respectivamente. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que ficar mexendo. Seria a alternativa A, né? sp2, sp3, 2 e sp3. sp2. Então, marcaria aqui, ó, alternativa A. Então, o exercício seria facinho e bem tranquilo também, você não teria maiores dificuldades para a respectiva resolução. Aí, no exercício 3, ele fala de uma medicação que a gente utiliza muito, o pessoal toma muito aí, como antitérmico. A febre. Essa medicação aqui é o famoso Tilenol. Aí vai dizer assim, ó, a estrutura do acetamifofeno, responsável pela atividade analgésica e antipirética do Tilenol, é apresentada a seguir. Tilenol, também conhecido como paracetamol, né, que você vai encontrar na farmácia aí, como paracetamol. Aí vai dizer assim para você. Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Ele vai dizer assim, ó. Escolha a alternativa cujos itens relacionam-se com a estrutura fornecida. Pessoal, primeira coisa que você vai olhar aqui, ó, número de elétrons π. O que é elétron π? Quando você tem uma dupla ligação, eu já falei para vocês que na dupla ligação você tem uma ligação sigma, por exemplo, aqui em cima, e essa ligação de baixo é uma ligação π, que é a ligação formada por orbitais p puros, que não foram hibridizados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma ligação, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho outra ligação também, dupla, tem uma sigma e uma π. Toda vez que você tem uma dupla ligação, uma ligação dela é sigma, é forte, e a outra é mais fraca, é a π. Se for tripla, 2 é π e uma é sigma, tá? Não se esqueçam disso. Aí, se ele quer saber o número de elétrons que compreende essa ligação aqui, ó, sempre em uma ligação π, você tem um par de elétrons. Eu vou ter um elétron aqui, Zé, e outro elétron de cá. Então, cada ligação dessa, ela compreende um par de elétrons. Portanto, se eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 ligações π, 4 vezes 2, eu vou ter
8 elétrons, π, ou 8 pares de elétrons, ou 4 pares de elétron, ou 8 elétrons π. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir aqui, ó, número de elétrons π. Então, é por parzinho e nas extremidades. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8 elétrons π. Zé, então, você tem 8 aqui, porque você tem 4 ligações, e cada ligação π, eu tenho um parzinho de elétron, né? Então, é aqui, ó, essa alternativa tem 8, essa tem 8, e essa tem 8. Bom, por enquanto aqui, ó, as minhas respostas estão entre a B, a C e a E. Mas não definimos ainda. Bom, aí ele vai dizer aqui, ó, o segundo parâmetro que ele vai dizer para vocês, que é o número de elétrons não ligantes. Número de elétrons não ligantes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantos elétrons não ligantes eu tenho? Os elétrons não ligantes é aquele que aparece para você no exercício com essas bolinhas aqui, ó. Isso aqui são os elétrons, pares de elétrons que não foram ligados. Nitrogênio, por exemplo, ele tem 5 elétrons na última camada, ele compartilha 3, sobram 2, que está aqui, ó. O oxigênio aqui, nesse caso, ele tem 6, compartilha aqui 1 de K e 1 de K2, sobram 4. É só você contar essas bolinhas, então, ó. Você conta as bolinhas, ó. Você tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, quantos elétrons você tem aqui que não foi estabelecido a partir deles nenhuma ligação? Tenho 10 elétrons não ligantes. Então, aqui, ó, número de elétrons não ligantes. Aqui tem 8, já está errado. Aqui tem 6, está errado. Aqui tem 10, está certo. Não ligantes, aqui tem 10. Então, agora reduzimos agora, ó, entre a letra C e a letra E. Pelo menos as duas colocações iniciais estão corretas nas duas. Aí vamos ver o que ele fala aqui agora. Depois ele diz, número de carbonos sp2. Números de carbonos sp2. Quantos carbonos nós vamos ter aqui que são conhecidos como carbonos sp2? Vamos contar? Vamos contar os carbonos sp2. Ó, esse carbono aqui, ó, ele tem uma dupla, uma simples, está ligada a um H, duas simples. Esse é sp2. Automaticamente, esse aqui, ó, que tem a mesma situação dele, duas simples, uma dupla, é sp2, 2 carbonos. Esse aqui, ó, mesma coisa, sp2. Esse aqui é sp2. Esse é sp2 e esse aqui é sp2. Então, só aqui, ó, eu tenho 6 carbonos sp2, tá? Nesse composto aqui, que é um composto aromático, né? Eu tenho as ligações alternadas. Então, aqui eu tenho 6 carbonos sp2. Eu olho para esse carbono aqui, ó. Ele tem uma dupla e duas simples, sp2 também. E esse aqui é o sp3. Então, no total, eu tenho 6 com mais 1, 7. Eu tenho 7 carbonos sp2. Aqui fala que tem um só, já está errado, letra C. E a letra E, que nós estávamos entre ela, está certa, ó, fala que tem 7, tá? Aí ele pergunta assim, número de carbonos saturados, ou seja, carbonos que são detentores só de simples ligações. Na verdade, eu só tenho esse aqui, ó, saturado. Esse aqui tem hibridização sp3, né? E nesse carbono aqui eu tenho uma ligação aqui, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 4 ligações aqui. Então, eu tenho apenas um carbono, tá? Nessa condição. Então, nesse caso aqui, ó, nós marcaríamos letra E, de elefante, tá? Simples assim, E de elefante. E agora esse aqui, Zé? E esse exercício 4 aqui, ó, como é que dá para a gente resolver ele? É difícil, é fácil, etc. Tal. A gente vai ver que é fácil.
vai dizer assim, ó, considerando a molécula a seguir, faça o que se pede. Vamos lá. Indique a hibridização dos carbonos 1, 2, 3 e 4. Bom, quais são os tipos de hibridização que nós vamos ter aqui, ó? Então, é só prestar atenção aqui, ó. Tem duas simples e uma dupla, o ângulo aqui, então, tem que ser de 120 graus. Ó. Bom, então aqui, ó, carbono 1, eu tenho hibridização sp2. Ô Zé, e esse aqui, ó? Aqui eu tenho duas duplas, Zé. Então, eu tenho dois orbitais p puros. Duas ligações π aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma abertura angular de 180 graus, Zé. Isso, configuração linear. Então, esse carbono aqui, quando ele tem duas duplas ligações, um ângulo de 180 graus, nós vamos ter aqui um carbono sp. Então, um é sp2, o 2 é sp, o 3, duas simples, uma dupla sp2, e o 4, saturado, ó. 4 ligações simples, sp3. Então, como é que fica a classificação, Zé? 1 sp2, 2 sp, 3 sp2 e o 4 sp3. Aí dá para você classificar aqui, ó, todos eles sem nenhum problema. Aí vai dizer assim para vocês: indique os valores correspondentes aos ângulos alfa, beta e gama. Então, aqui é fácil, né? Se aqui é sp2, o ângulo sempre é de 120 graus. Então, alfa, ele vale 120 graus. Se aqui, ó, é sp, o ângulo da hibridização sp sempre é de 180 graus. Simples assim. 180 graus. E aqui, Zé? Aqui, ó, muito fácil, velho. Quanto que esse ângulo aqui, ó? Não se esqueça, nós não estamos no plano, nós estamos no espaço. Se nós estamos no espaço, nós estamos em geometria espacial, que reflete aqui uma imagem 3D. Então, ó, a abertura angular que nós temos aqui em cada um desses é de 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos. Não é de 90, porque isso aqui não é geometria plana nesse caso, tá? Aqui nós temos, então, a configuração que a gente chama de tetraédrica. Então, ângulo alfa, 120, ângulo beta, 180, e ângulo gama, 109 graus e 28 minutos. Beleza? Então, você está vendo aqui, ó, em 3D, as ligações do carbono. Então, uma questão muito simplesinha, bem facinho. E aqui, ó, ele vai te dar outra fórmula estrutural. Vou aumentar aqui. Ele vai dizer assim, ó, em relação à fórmula estrutural do composto dado a seguir, faça o que se pede. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, né? Primeiro, ele vai pedir para você indicar a hibridização dos carbonos 1, 3 e 5. Vamos lá. Carbono 1 é esse aqui, ó. Carbono 1, eu tenho uma simples e uma tripla. Então, carbono 1, a hibridização dele, pode colocar aí, ó, sp, o carbono 1. Tá? Carbono 3, eu tenho duas duplas e duas simples. Então, sempre quando eu tenho, aliás, uma dupla e duas simples. Sempre quando eu tenho uma dupla e uma simples, eu tenho hibridização sp2, no carbono 3. E o 5 aqui, ó, eu só tenho, Zé, simples ligações. Então tem aqui sp3, só ligações simples. Então, carbono 5 é sp3. Então, 1 é sp, o 3 é sp2 e o 5 é sp. Simples assim. Na letra B, ele vai dizer assim, ó, indique os valores correspondentes aos ângulos de ligação alfa e beta. Então, vamos lá.
O alfa aqui, ó, 180 graus. O beta aqui, ó, é hibridização sp2 também, o 4, 120 graus o beta, ó. 120 graus, tá? Então, alfa, 180, beta, 120. Aí vai dizer assim, indique os tipos de ligação sigma e π, B, C e D. Então, vamos lá. No B, eu tenho uma ligação simples aqui, saturada, então a ligação é sigma. No C, se o C é π, o D tem que ser sigma, tá? Na dupla ligação. Então, uma é π e a outra é sigma. Beleza? Aí vai dizer assim, ó, estabelecidos entre carbonos, entre carbono e hidrogênio, A e F. Então, vamos lá. O A é ligação sigma, o F é ligação sigma também, não tem dupla ligação. E entre carbono e cloro, o E. Aqui também é sigma, ó. Você bateu o olho, se só tem saturação, se só tem uma simples ligação, essa ligação é sigma. Você bateu o olho, tem dupla ligação, essa ligação, uma é sigma e a outra é π. Você bateu o olho, tem uma tripla ligação, mantendo o princípio da tetravalência do carbono, então aqui você tem uma sigma e duas π. Tá? Simples assim. Então, exercício bem fácil e bem tranquilo. Vamos ver aqui agora. Ele vai te dar uma tabelinha aqui, vai falar de uma propriedade interessante que é a alotropia, tá? E a partir dessa alotropia, você vai ter uma diferençazinha aqui, ó. Ele vai dizer assim, a tabela a seguir mostra algumas diferenças entre o diamante e a grafite, que são formas alotrópicas do carbono. Aí vai dizer assim, ó, o diamante, ele é duro, tem condução de calor, ele é bom condutor, condução de eletricidade, ele é isolante térmico. Já a grafite é mole, o grau de dureza dela, na condução de calor ela não conduz, é isolante, condução de eletricidade ela consegue conduzir. Aí diz assim, essas propriedades são justificadas pelas estruturas dos alótropos. Nessas estruturas, os átomos de carbono do diamante e do grafite têm, respectivamente, quais tipos de hibridização que nós vamos ter aqui, tanto do carbono quanto do grafite. Se o elemento é duro, qual que é o raciocínio? Você, eu não sei como é que é a ligação, eu não sei como é que é a composição do carbono, eu não sei como é que é a composição do grafite. Mas você sabe que quando você pega como é que chama? Quando você pega um diamante, o diamante é um dos elementos com maior grau de dureza que você tem no planeta. É aquele mesmo que você corta vidro com ele. Você pega o grafite aí da sua lapiseira, uns elementos extremamente maleáveis maleáveis não, mole mesmo, fácil de quebrar. Tá? Então, raciocina comigo. Se o diamante é duro, se é um composto orgânico, quais são os tipos de ligação que ele vai ter que vai estabelecer mais dureza? Quando você tem ligações propostas sp3, o que eu estou tendo, Lisa? Nessas ligações sp3, o que vai acontecer com elas? São ligações mais rígidas, porque eu só tenho simples ligações, eu não tenho nenhuma dupla ligação, ou seja, na sp3 eu tenho 4 ligações e essas 4 ligações são ligações sigmas. Beleza.
São ligações sigmas. Então, elas são mais fortes. Por isso que ele tem grau de dureza. Agora, se eu pegar o grafite, eu não sei, Zé, tipo de ligação que tem um grafite. Mas se ele é mole, eu posso dizer para vocês que provavelmente ligação SP2 ele vai ter. Nossa, é verdade, então. Ele vai ter SP2? Vai, porque na SP2 você tem a ligação sigma e a ligação pi. A pi é fraca. Então, para cada ligação SP2, você tem 3 ligações sigmas e uma pi. Então, quando você olha para as alternativas aqui, ó, o que você tem que buscar? Se eu tenho um elemento duro, de alto grau de dureza, eu preciso procurar aqui, ó, as ligações de hibridização SP3, que são só ligações simples. Olhando aqui, ó, a única alternativa que eu tenho aqui, ó, seria SP3, seria a letra B. Aí, com relação ao grafite, Zé, bom, o grafite é mole. Então, na melhor das hipóteses, ele é SP2. Você pode ver que você não vai achar aqui uma alternativa, por exemplo, que você tenha SP3 e SP. Porque você não tem a obrigação de saber que o grafite, que é mole, é SP2. Mas, por raciocínio lógico, tá? Ele podia ser SP2 ou SP, se você não soubesse a fórmula dele. Tá? Por isso que eles não colocam SP3 e SP aqui, ó, porque senão você teria duas alternativas plausíveis. Então, como nós temos só uma única alternativa plausível, que é no caso aqui o grafite, que é no caso aqui o diamante, que é duro, só ligações saturadas, e aqui pelo menos uma dupla ligação, como ligação π, eu vou ter SP3 e SP. Aí eu viria aqui e marcaria a alternativa B de bola. Tá? Simples assim. B de bola. Vamos ver esse aqui agora, ó. Vamos ver esse bambambam aqui. Exercício 2. Olha só. Chega ele para cá. Ele diz assim, os ângulos entre os orbitais híbridos que participam da ligação dos átomos indicados pelos números, ó, os números aqui, o número 1, 2 e 3 da molécula a seguir, são respectivamente, vamos lá, 1, 2 e 3. Vamos lá, quais são os ângulos aqui indicados pela molécula a seguir? Número 1, eu tenho hibridização sp2, ó. Eu tenho um H que não está aparecendo aqui, mas que está ligado ao carbono. Então, tem duas simples e uma dupla. Então, sp2, ângulo de 120 graus. Tá? Número 2, eu tenho aqui só simples ligações. Que, na verdade, você tem dois Hs aqui, ó. Você vai ter uma simples e a outra simples aqui, ó. Então, você tem o carbono ligado a 4 ligações simples. Ah, Zé, então o carbono ligado a 4 ligações simples, qual o ângulo que eu tenho? Eu tenho hibridização sp3, eu tenho configuração tetraédrica, aí eu vou ter um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Nossa, é fácil, hein, Zé? É facinho. 109 graus e 28 minutos. Então tá aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse aqui, Zé, mesma coisa. Esse carbono aqui, ó, na verdade, ele tem uma ligação com carbono, 2, 3 ligações com carbono. Faltou uma ligação aqui, ó, que não aparece, você completa com a ligação com hidrogênio, que é o outro ligante característico. Então, ele tem aqui 4 ligações sigmas, 4 ligações simples. Quer dizer que ele é sp3, assim como esse aqui é sp3. Só tem aqui ligações saturadas. Ah, então, se só tem ligações saturadas, também esse aqui vai ser de 109 graus e 28 minutos? Exatamente. 109 graus e 28 minutos. Tá? Então, você veria aqui, ó, SP2 120, SP3 e SP3 109 graus e 28 minutos. Marcaria aqui letra B de bola. Então, exercício bem simplesinho.
Vamos ver isso aqui agora. Isso aqui é o exercício 3. Então, o exercício 3 ele vai dizer assim, esse composto aqui que é bem gigantão, né? Ele vai dizer assim, ó. O lanosterol, que nominho, hein? Nome de remédio, pô. O lanosterol é um intermediário na biosfera? Não. O lanosterol é um intermediário na biossíntese do colesterol, que biosfera. Colesterol, gordurinha que nós temos aí no sangue, né? Um importante precursor de hormônios humanos e constituinte vital de membranas celulares. Então, aqui você vai ter, ó, o famoso lanosterol, tá? Tá aqui a fórmula dele, blá, 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 blá. Vamos ver o que ele vai pedir aqui. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. O número de carbonos terciários e quaternários com hibridização sp3 e o número de elétrons π existentes na molécula do lanosterol são, respectivamente. Então, ele quer saber o número de carbonos terciários e quaternários com hibridização sp3 e o número de elétrons π. Vamos ver. Então, terciários e quaternários e o número de elétrons π. Vamos voltar lá. Isso aqui não é fácil, não, viu? Chato pra burro esse negócio. Ó. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Ele está ligado com 4 carbonos. Ele é sp3. Então, está ligado com 1, 2, 3, 4. Esse carbono também aqui, ele é sp3, só tem simples ligações. Ele está ligado com 4 carbonos. Também aqui, ó, é um carbono quaternário. Esse carbono aqui está ligado com 1, 2, 3, 4. É outro carbono quaternário. Então, aqui nós já temos 3. E esse carbono aqui, ó, ele está ligado com 1, 2, 3, 4. Então, carbono quaternário eu tenho 3. Pedi o terciário primeiro, né? Então, vamos ver aqui esse aqui, ó. Esse aqui é o quaternário que a gente olhou. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá ligado com 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Esse aqui é terciário. Beleza. sp3 terciário. Esse aqui, ó, 1, 2, 3. Também é terciário. Esse aqui, ó, 1, 2, 3. sp3 terciário. Então, só aqui olhando aqui, ó, a gente tem 3 carbonos terciários e 4 carbonos quaternários. Aí ele pede o número de elétrons π também para você aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Ligação π é ligação dupla. Tem uma dupla aqui e uma dupla aqui, ó. Então, nessa ligação aqui eu tenho um par de elétrons e aqui eu tenho outro par de elétrons. 2 pares de elétrons, então, na verdade, eu tenho 4 elétrons π, tá? Cada ligação π eu tenho um par, então vou ter 4 elétrons π. Então, tenho 3 carbonos terciários, 4 carbonos quaternários
e 4 pares de elétron π. Vamos ver qual que é a alternativa lá. Acho que é a letra E, né? Você vai ter 3, 4 e 4. Você marcaria aqui, ó, letra E. Beleza? Então vamos dar uma... Coloca para mim aí, quem tiver presente, coloca na frente do nome presente, por favor. Se tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade, tá? Quarta-feira a gente começa já a nossa aula 4, que é uma aula fácil também. A gente vai começar a aprender a identificar o que nós chamamos de funções orgânicas. Então é tranquilo e sossegado. Fala, Ana Luísa Dias Cone. Você colocou Zé aqui, ó. O Vitor viu aqui comigo. Tá? Ah, beleza, sem problema. Ok. Pessoal, beleza então? Volto com vocês na quinta-feira à tarde. Ok? Tchau, Zé. Valeu, Obrigada. Zé. Até mais. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Falou, meninas.